Olá, muito boa tarde. O Centro Universitário dos Jesuítas no Porto vai promover, no dia 14 de maio, um Fórum das Famílias. Uma proposta que vamos conhecer melhor daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos acontecimentos que marcam os últimos dias, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. As vítimas da guerra continuam no coração do Papa. Pronto a colocar-se no terreno para conseguir a paz, Francisco espera que os responsáveis internacionais deem prioridade à salvaguarda da vida humana. Anche ora, anche da qui, rinnovo la richiesta che siano predisposti corridoi umanitari sicuri per le persone intrappolate nella acciaieria di quella città. Soffro e piango, pensando alle sofferenze della popolazione ucraina, in particolare ai più deboli, agli anziani, ai bambini. Giungono persino notizie terribili di bambini espulsi e deportati. E mentre si assiste a un macabro regresso di umanità, mi chiedo insieme a tante persone angosciate se si stia veramente ricercando la pace, se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale. Num encontro com peregrinos da Eslováquia, Francisco agradeceu a todos aqueles que abrem os braços para receber quem foge da guerra. In questi mesi tante vostre famiglie, parrocchie, istituzioni hanno ricevuto sotto il loro tetto le mamme con i bambini delle famiglie ucraine, costrette a dividersi per mettersi in salvo, arrivati con il loro povero bagaglio. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Em maio, a Igreja reza pelos jovens, a convite do Papa e a caminho da Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa, para que as novas gerações se levantem e partam, como Maria, construindo um mundo novo. Al hablar de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. "30 anos de crónicas, a voz política e cívica de Frei Bento Domingos, numa homenagem do Jornal Público. São mais de 1500 crónicas escritas pelas mãos de alguém que chegava como colaborador apenas por um ano, mas passaram 30 e por aquela coluna semanal escrita por um religioso se perceberam valores que chegavam a um público mais vasto. Ele é, além do mais, uma personalidade cívica, porque os seus textos são todos exemplos daquilo que é humanamente, daquilo que é culturalmente, daquilo que é como figura da Igreja, mas depois são formas de intervenção política. Frei Bento Domingos é político no sentido mais nobre do termo. O serviço da polis, o serviço da comunidade, o serviço dos outros. Palavras como inconformismo, consistência, coerência, voz dissonante e jovem vinda do interior da Igreja foram algumas que ajudaram a homenagear e a explicar o porquê de 30 anos a escrever no Jornal Público. Não é algo remetido à sacristia ou meramente ao individualismo de cada um,
mas que tem impacto na sociedade que somos e vice-versa. Ele também tem permitido ajudar as pessoas a perceberem quanto os acontecimentos, as dissensões, os problemas e os debates públicos têm eco no interior da Igreja Católica. E acho que este vai-vem de um homem que procura, sobretudo, a felicidade de cada um e de todos, tem sido o grande contributo do Frei Bento Domingos não para o público, mas para a Igreja e a República Portuguesa. António Marujo, na altura jornalista no Jornal Diário e responsável pela compilação de algumas crónicas em livro, recorda a teologia em fragmentos, imersa na vida cotidiana e entregue ao público em geral. Mas relendo as crónicas e relendo-as de uma forma sistemática, percebe-se a grande consistência do pensamento, sendo aquilo que ele chama uma teologia em fragmentos, porque de facto é uma teologia exposta aos bocadinhos, mas é de uma consistência, de uma profundidade e de uma sistematização extraordinária. Eu desde logo acho que deve-se vincar que o centro das suas crónicas, o centro dos textos de Frei Bento, é a pessoa de Jesus, não há outro. E é a partir daí que ele constrói o seu pensamento. E o que muitos valorizam é a voz dissonante e alegre trazida do interior da Igreja. Faz sempre as suas reflexões transportam confiança, transportam esperança, transportam alegria, que muitas vezes falta na comunicação da Igreja. Houve uma altura particular da minha vida em que eu me senti mais inconformada, mais afastada da Igreja. E eu acho que aquilo que permitiu que eu não me afastasse totalmente, que eu me fosse mantendo ligada de alguma forma, foi o inconformismo que eu via nas crónicas de Frei Bento. E não só o inconformismo, mas a opinião dele, que é um bocadinho contrastante muitas vezes com a opinião dominante, perceber que havia alguém dentro da Igreja que via as coisas de uma forma mais parecida com a minha, que havia uma voz dissonante, eu acho que isso me manteve sempre presa. Foi o fiozinho que não me deixou fugir e agora estou outra vez cada vez mais perto. Mas se me perguntar o que é que me segurou, provavelmente as crónicas dele. A sessão de homenagem organizada pelo Jornal Público, que quis assinalar as 3 décadas de escrita, reveladoras de um olhar humano, mas crítico sobre a vida. As pessoas é que muitas vezes perguntavam, mas o que é que tu fazes pela Igreja? Existo. Quer dizer, a gente só pensa que faz coisas pela Igreja na missa, nos sacramentos, nas orações, nas vidas da Fátima, mas não. O Evangelho deve impregnar a nossa vida toda. Eu, no trabalho que fiz ao longo destes anos no público, nunca ocultei, pelo contrário, sempre proclamei a minha maneira de ser cristão. Isto não quer dizer que coincidi sempre com todos os bispos, com todos os papas. E a caminho dos 88 anos, o Frei Bento Domingos continua a inspirar-se e a inspirar outros na construção do serviço público e cívico, onde o religioso é parte fundamental. É uma história bizarra que nos fala de vida e de esperança. Imigrantes e refugiados sobem ao palco para dar voz ao silêncio. What did you say? Pijama de flanela. Oh. Ela tem português quase perfeito. She says that you have a wonderful Portuguese. Português maravilhoso. Maravilhoso. Yes, wonderful. Tem um português quase perfeito, mas Bouchra é síria e estuda atualmente em Portugal. Integra o elenco deste teatro a que chamaram Une Histoire Bizarre. Sim, esta situação surgiu em 2019, quando eu fui fazer voluntariado médico na Grécia, no campo de refugiados de Lesbos, da ilha de Lesbos. E houve uma senhora particularmente que me marcou, que entrou no consultório um dia em silêncio e eu perguntei como é que eu posso ajudar. E ela, depois desse silêncio, disse: Je vais te raconter une histoire bizarre. E contou uma história da sua vida.
Então, Sebastião Martins quis dar palco a esta história, mas colocar dentro dela muitas outras. 14 participantes, 8 países, 8 línguas. São imigrantes, são refugiados e cada um traz a sua experiência, a sua cultura, a sua história de vida. My story is about the way I managed to live during the war in Syria. As you know, we have long time war. It's now 11 years. And so I lived my youth, my 20s in the war. So my story tells how I managed to live, how I managed me and the people who surrounded me, how we could live our lives inside the war. Em palco querem dar expressão e voz ao que carregam no íntimo, partilhar sonhos e reconstruir vidas. In Ukraine, I usually make little shows for my friends, and this year I was going to do the same. But this year, war started exactly on my birthday, and I had no chance to do what I love to do. Here I find that opportunity to continue, and it gives me that feeling that life is continuing because I have chance to do what I love to do. Uma experiência a que pode assistir ainda este sábado e domingo no auditório do Salão Paroquial de Santa Joana Princesa, em Lisboa. Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras online. As famílias do século XXI, perspectivas e desafios, é o tema para o fórum que vai decorrer no dia 14 de maio na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, por iniciativa do Centro Universitário dos Jesuítas, que agora vamos conhecer com o Padre Pedro Cameira. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar connosco no contexto da realização deste fórum e pedir-lhe que nos indicasse que leva o Centro Universitário, que acompanha universitários e as suas famílias a propor este debate e a pensar as famílias do século XXI. Isso. Muito boa tarde, muito obrigado por este espaço, para poderes também divulgar, não é só um tema, é uma vida, que é a vida das famílias, que é muito importante para o Papa Francisco. E, portanto, o primeiro objetivo foi, numa conversa com o provincial dos jesuítas, que à altura não era provincial, o Padre Miguel Almeida, de fazer algo para acolher mais a exortação, a alegria do amor do Papa Francisco. Pronto, começou assim, numa conversa de jantar. Pronto, e depois este tema das famílias do século XXI veio também através da vivência que temos no centro, na igreja, na necessidade, por um lado, de acolher Amoris Laetitia e, por outro lado, de complexificar um bocadinho a reflexão sobre as famílias. É verdade que às vezes vivem um ambiente hostil, outras em termos culturais, mas sobretudo dar, como o Papa Francisco diz, então como é que se reforça o amor nas famílias, que é assim o grande tema, reforçar o amor nas famílias e depois ao mesmo tempo curar feridas. E portanto isto foi assim também uma frase inspiradora para criar este espaço, não é? E não fazer uma reflexão superficial sobre as famílias, estão a acabar, é difícil a vida, pronto. Agora temos mais estas duas crises que eu acho que também dão assim uma importância ainda maior, não é, a este tema. Não é? Tivemos a pandemia durante 2 anos, temos esta guerra, tudo isto acho que pede reflexão. Pronto, e vamos estar ali num dia de debate, de conversa, com convidados ótimos. Também temos o workshops, que tem uma parte, pode ser uma parte prática, que também na exortação o Papa Francisco sublinha, não é? Esta parte prática, concreta. Portanto, os workshops têm essa maravilha, não é? De poder conversar em grupos mais pequenos e ter várias saídas. E já lá vamos a esse programa específico desse dia. Pedia-lhe antes que o Centro Universitário no Porto dos Jesuítas tem 30 anos, não é? São 3 décadas. Sim. Podemos pensar que ele é dirigido só a universitários, mas a família ocupa aí um local central. Sim. Tem uma comunidade enorme à volta do centro. Basicamente, de facto, começou com os jovens, começou com o Padre João Cabral, o Padre Carlos Carneiro, depois com o Padre Vasco Pinto Magalhães, foi por aí. Não é? Eu sou o diretor do CREU, mas trabalho sobre o ombros de gigantes.
Sim. Ainda há pouco tempo o Padre Vasco Pinto Magalhães partilhava precisamente um projeto que está vertido em livro a propósito do acompanhamento de casais no Porto, não é? E foi com casais do Porto, precisamente. Isso. Sim. Sim. Pronto, e de facto, os que eram jovens na altura, há 30 e poucos anos, são pais, não é? E depois trouxeram os pais deles, portanto, juntaram os avós e querem que os filhos continuem ali. E, de facto, e eles querem continuar ali e, de facto, depois alimentam também muito, tanto em termos práticos como em termos espirituais, alimentam-se e alimentam muito aquela casa. Não é? E é uma autêntica família, acredito, entre várias gerações que acontece. Sim. Achei curioso que no texto em que o Dom Armando Domingos, Bispo Auxiliar do Porto, escreve a propósito deste fórum, diz que as famílias do século XXI não se inventam, é necessário pensá-las, é necessário ajudar a construí-las. E esse é o propósito deste fórum. Pensá-las, construí-las, não fechá-las num gueto, abrir, perceber a diversidade das famílias, perceber os problemas das famílias, as feridas também, não é? Vai-se falar, há aqui um workshop, por exemplo, sobre saúde mental, que eu acho importante, não é? Sobretudo pelo que tem aparecido, não é? O que esta pandemia, por exemplo, foi a carga que foi nas famílias. Pronto, há aqui as questões de gestão de tempo, práticas, portanto, há questões práticas, mas também há questões de fundo, não é, para refletir. Eu acho que vai dar tempo, ou pelo menos para isso, ou pelo menos abrir aqui horizontes, não é? Sobretudo este primeiro painel que está aí no programa e a primeira conversa com o psicólogo Eduardo Sá. Pronto, acho que pode também abrir aqui horizontes. Sim. São conferências que vão iniciar o dia, abrir horizontes para este tema. Sim. E vozes, de facto, que refletem sobre o assunto. Sim. Pronto, e a vários níveis, não é? Porque a família tem vários níveis, nós todos temos. Portanto, é este nível psicológico e mais social também. Pronto, o psicólogo Eduardo Sá acedeu a este convite, maravilhosamente. Pronto. Vai ser estilo entrevista e é precisamente para dar assim um panorama das famílias do século XXI. Não é? Qual é a realidade? O Papa Francisco parte da realidade, o que é uma riqueza, não é? E, portanto, vamos partir da realidade também e de alguma reflexão, não é? E depois entramos neste painel sobre a educação, que é sempre um tema forte, não é? Pelo menos entre as famílias que andam à volta do CREU. Quem é que educa? Como é que se educa? Na prática, mas também uma reflexão sobre a educação. Pronto, depois, e à tarde temos workshops, que são ótimos, vale a pena ver o programa, e depois, para entrar nesta parte prática, terminamos com o Padre Miguel Almeida, provincial dos Jesuítas, que tem toda uma reflexão feita sobre as famílias e sobre a Amoris Laetitia, sobre a alegria do amor. De facto, e no ano em que se está também a evocar a publicação dessa encíclica do Papa Francisco, e quando em Roma também decorre um congresso, creio eu, sobre este tema por estes dias. E ao pensar na família do século XXI, de facto, há muitas diferenças em relação a uma normalidade familiar que poderíamos encontrar em décadas passadas. A questão é essa. Eu não sei o que é normalidade familiar. E isto é que é a questão aqui, não é? Se formos ver mas podemos encontrar mais alguma estabilidade em décadas passadas? Ou é também, enfim, algo que nós vamos colocando de forma. O que eu acho é que saiu de uma mundividência cristã sobre a família, não é? Pronto, ou seja, as estruturas sociais e económicas saíram um bocadinho da mundividência cristã, e o Papa, aliás, também foca isto, né? E a alegria do amor, que é sobre o amor na família, mas é sobre o amor, né? Tem este foco. Vamos partir da realidade, né? E não de uma normalidade que não se sabe bem o que é. Portanto, as famílias, de facto, têm diversas constituições, têm uma base, são os vínculos que existem entre as pessoas, vínculos sobretudo emocionais, que são duráveis, que são fortes, não é? Mas depois há muitas variações, às vezes de lealdades nas famílias, há muitas lutas nas famílias, pronto, mas estes vínculos mantêm-se, não é? Então vamos falar deles, não é? O que é que nos une como família? Pronto, mas vamos às estatísticas e há imensas famílias monoparentais, muitas famílias com divorciados, os recasados, mas há famílias também em missão, que têm a constituição que seria mais típica que nós acolhemos, não é? Dos pais e dos filhos. Pronto, é uma diversidade tal que é importante falar, e são todos cristãos católicos, andam todos à volta do CREU e do Porto e a nível nacional e pelo mundo fora. E, portanto, é abrir aqui um bocadinho esta reflexão, precisamente esta conversa. E o objetivo será integrar diferentes experiências, tendo todas elas em comum esse amor, esse vínculo de amor que possa existir. Sim, e a alegria. Aquele título diz tudo, não é? Partimos daqui, do amor e da alegria. Não é? Pronto, não é um amor qualquer, não é um amor fraquinho, talvez dissesse o Papa Francisco, não, o amor é forte, não é? Pronto, e é preciso também, mas é preciso falar dele para perceber o que é o amor, não é? Eu acho que isto é que faz falta uma reflexão
uma reflexão mais profunda, para não ficarmos numa reflexão superficial que às vezes as famílias já não existem, isto é tudo uma crise, pronto. E, de facto, ainda agora vimos na pandemia, a crise pode ser uma oportunidade, né, de refletir e mudar as coisas, mas ao mesmo tempo eu vi durante a pandemia nos jovens e nas famílias uma vontade de sentido, né, de vida, e portanto isto também é para construir sentido, mas apoiados na realidade que as coisas são. Né? Temos aqui uma oportunidade neste fórum de ir além de um discurso talvez catastrofista que muitas vezes encontramos sobre a família. Também, sim, isso sem dúvida. Ir muito além disso. Não é? Assim, isto é para construir, não há dúvida. Não se vai aí, talvez ilumine algumas pessoas a como estar com a família. Os workshops são tão práticos, não é? Que vai haver um sobre gestão de tempo e, portanto, que é uma... Bem, nós sentimos em conversa com famílias, inclusive as famílias estão a ajudar a preparar este fórum, que há assim um comitê que está a ajudar a preparar este fórum, falavam disso, não é? Eles também davam sugestões, inclusive o babysitting, não é? Que às vezes estávamos ali a falar, às vezes esquecemos-nos, até nas igrejas, não é? Que é uma coisa básica, queremos que as pessoas venham, queremos acolher e depois coisas práticas, não é? Primeira coisa, tem que ter babysitting, ou seja, tão prático quanto isto, não é? Mas depois um workshop sobre gestão do tempo, por exemplo, não é? Tem muitas coisas nesse sentido, não é? Construir no concreto, até do dia a dia, não é? Para não desligar até a vida da família, ou o ideal de família, digamos assim, do dia a dia. Não é? Pronto, isto é importantíssimo. Ser um dia para descobrir muitos pontos de apoio, muitas âncoras onde é possível construir com esperança. Sim, nisso até voltamos ao início da nossa história cristã, em que falávamos, São Paulo falava da igreja das famílias como igreja doméstica, e era já um ponto de apoio para a missão, era de onde ele saía, não é? Era o centro da comunidade também, era ali a pedra de toque, não é? E depois era lugar de oração, era lugar de encontro, era lugar de hospitalidade e de acolher os outros, não é? Era lugar de catequese também, pronto. Padre Pedro Cameira, para finalizarmos, quem quiser participar, o que deve fazer? Então, é muito simples, o site www.forumdasfamilias.com. Pronto, tem lá as informações, vale muito a pena abrir esse site, porque o programa é muito atrativo. Não foi feito por mim, mas é muito bom e, pronto, e é um tema importantíssimo hoje em dia. E pronto, é para receberes com toda a força também esta alegria do amor, não é? Que o Papa Francisco nos lança. Fica essa proposta e agradeço-lhe, Padre Pedro, por ter vindo aqui ao programa Eclésia. Obrigado. Partilhar este projeto que o Centro Universitário dos Jesuítas do Porto vai levar por diante no dia 14 de maio. Muito obrigado. Antes de terminar, recordo que pode acompanhar estes e outros temas no portal da agência Eclésia, em eclésia.pt. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.